Em pronunciamento por meio das redes sociais, o comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, enviou uma mensagem a todos os integrantes da Força Terrestre, da Reserva e da família militar. O oficial salientou que o Exército Brasileiro continua firme cumprindo suas missões constitucionais e está em pujante evolução que leva à modernidade, sem jamais descurar dos valores e tradições que alicerçam o que é o Exército, uma instituição nacional e permanente, competente e vigorosa na defesa da pátria e no apoio à população brasileira. Ademais, o general ressaltou que os militares exercem um trabalho diário e silencioso de cerca de 220 mil militares, homens e mulheres que honram suas fardas e produzem os resultados percebidos por toda a nossa sociedade. Preservamos a integridade do território, combatemos os ilícitos ambientais e transfronteiriços, salvaguardamos os interesses nacionais e apoiamos a população nas situações de calamidades e necessidades, além de contribuirmos com o desenvolvimento nacional. Escute a íntegra do pronunciamento do comandante do Exército. Integrantes do Exército de Caxias, oficiais, praças, veteranos e família militar, ao comemorarmos no dia 7 de setembro o aniversário de número 199 da Proclamação da Independência do Brasil, nós, soldados, ficamos honrados por termos participado do momento histórico do Grito do Ipiranga, com a tradicional Tropa dos Dragões da Independência, ladeando Dom Pedro I e orgulhosos por fazermos parte da história do Brasil, unindo o Exército Brasileiro de forma indissolúvel à própria nacionalidade brasileira. De minha posição de comandante e após mais de 47 anos de serviço, posso afiançar a enorme evolução que o Exército Brasileiro vivenciou em todos os campos. A qualificação de seus recursos humanos, o aperfeiçoamento e a obtenção de capacidades militares adequadas ao combate do século XXI, o desenvolvimento de programas estratégicos que impulsionam a transformação da força terrestre e inserem tecnologia de ponta em seus modernos equipamentos e o incremento do apoio à família militar são exemplos marcantes dessa contínua e pujante evolução e nos leva à modernidade, sem jamais descurar dos valores e tradições que alicerçam o que somos, uma instituição nacional e permanente, competente e vigorosa na defesa da pátria e no apoio à população brasileira. Tendo participado da solenidade do Dia do Soldado em Brasília, afirmo que o braço forte da nação está mais profissional e coeso do que nunca e à altura do legado de nossos antecessores, de nossas tradições e dos valores mais caros à nossa profissão. As cerimônias realizadas nas organizações militares em todo o território nacional demonstraram a capacidade e a disciplina da tropa perfilada, espelhando a liderança exercida por oficiais e praças, desde as pequenas frações até os maiores escalões. Nos últimos 4 meses, estive presente com oficiais generais do meu alto comando do Exército em 6 dos 8 comandos militares de área. Em todas essas visitas, pude constatar o excelente estado de prontidão, a operacionalidade da tropa e o elevado grau de motivação e coesão do nosso público interno, bem como a união existente entre o pessoal da ativa e os nossos veteranos. Prossigo nas visitas às demais regiões do país, pois cabe a todos que exercem a nobre missão do comando estar constantemente em contato com os subordinados, compreendendo tudo o que envolve a dimensão humana e oferecendo as melhores condições para que bem exerçam suas atribuições. O Exército não para e continua firme no cumprimento de suas missões constitucionais. É um trabalho diário e silencioso de cerca de 220 mil militares, homens e mulheres que honram suas fardas e produzem os resultados percebidos por toda a nossa sociedade. Preservamos a integridade do território, combatemos os ilícitos ambientais e transfronteiriços, salvaguardamos os interesses nacionais e apoiamos a população nas situações de calamidades e necessidades, além de contribuirmos com o desenvolvimento nacional. Enfim, são muitas e relevantes entregas.
Acima de tudo, o Exército mantém no mais elevado nível as suas capacidades operativas, que, somadas à capilaridade e à presença em todo o território, nos permitem atuar com presteza e eficácia, cooperando para a tranquilidade da nação contra qualquer ameaça que porventura possa surgir. Vivemos em um ambiente informacional dinâmico e volátil. Nesse espaço, flui um volume avassalador de informações. Conseguir processar tamanha quantidade e dela extrair os conteúdos mais fiéis exige a busca da verdade dos fatos. Por isso, muita cautela com o que circula nas mídias sociais. Analisem com critério e façam a correta interpretação das informações que acessam ou recebem, mas principalmente confiem ainda mais em seus comandantes e chefes em todos os escalões hierárquicos. Eles estão investidos de autoridade e responsabilidade para transmitir a vocês a melhor, mais ética e profissional leitura dos acontecimentos, além de orientá-los no correto caminho a seguir para o cumprimento do dever. Historicamente, o Exército Brasileiro tem sido merecedor do reconhecimento da sociedade brasileira. Temos testemunhado constantemente em todos os rincões do nosso imenso país, sempre depositados na nossa força. As pesquisas demonstram isso em números. Contudo, não existe avaliação mais precisa do que a proporcionada pelo contato direto e regular com o nosso povo. Reforçando a fé inabalável na missão do Exército Brasileiro, concito a todos a manter o foco em suas atribuições, desempenhar com a dedicação de sempre as suas tarefas diárias e preservar a união e a coesão, tendo sempre como base sólida a hierarquia e a disciplina, verdadeiros apanágios de nossa convocação militar. Mantenhamos a crença nos princípios da nossa nacionalidade, no culto aos valores e tradições, bem como no respeito à nossa história, que corroboram a credibilidade do Exército de Caxias perante a nação brasileira. Por fim, que a celebração da independência de nosso amado Brasil reafirme em cada um de nós os ideais de liberdade e renove o compromisso com a pátria que juramos defender. Que o Todo-Poderoso Deus dos Exércitos nos fortaleça e nos abençoe e as nossas famílias, para que continuemos a servir ao povo brasileiro com um ânimo redobrado e com o melhor de nossas capacidades, sempre prontos para cumprir a nobre missão de defender a pátria com disciplina, coragem e coesão. Brasil acima de tudo. Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, senhor Umaro Sissoko Embalo, presidente da República da Guiné-Bissau, senhor Antônio Hamilton Mourão Martins Mourão, nosso vice-presidente da República, senhor Mbala Alfredo Fernandes, embaixador da República da Guiné-Bissau no Brasil, senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco, presidente do Senado Federal, senhor Arthur César Pereira de Lira, presidente da Câmara dos Deputados, senhores ministros de Estado, autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, comandantes de exércitos do Cone Sul, representantes e adidos militares de nações amigas, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha do Brasil, João Laerte, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, senhor Sérgio Zé Pereira, secretário-geral do Ministério da Defesa, integrantes do Almirantado, integrantes do Alto Comando do Exército de ontem e de hoje, integrantes do Alto Comando da Aeronáutica, senhores oficiais generais, senhores oficiais e praças, senhoras e senhores. Ordem do Dia do Soldado, 25 de agosto de 2021. Abre aspas. Contar os seus feitos requer imenso esforço de concisão. Não há eloquência capaz de fazer sua figura ainda maior. Seu principal atributo foi a simplicidade na grandeza. Meus comandados, as palavras inspiradas
na homenagem do Visconde de Tuné, nas despedidas ao Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, sintetizam o que foi a vida do mais ilustre soldado do Brasil e trazem à reflexão a essência dos soldados que somos. Almas simples, mas grandiosas na defesa da pátria. Com entusiasmo, celebramos a memória do patrono do Exército Brasileiro e reverenciamos nossos militares, homens e mulheres, que abraçaram o nobre sacerdócio de servir ao país com abnegação e sem medir o sacrifício próprio e da família. Foi na caserna que Caxias teve forjadas suas admiráveis virtudes. Em mais de 50 anos de serviços dedicados ao nosso povo, de cadete a marechal, Caxias pautou sua conduta pelo caráter íntegro, honrado, sereno e justo, ao tempo em que foi modelo de bravura e de atitude profissional e resoluta no cumprimento do dever. O esplendor de sua carreira recebeu o batismo de fogo na luta pela consolidação da independência. Ganhou vulto na pacificação dos conflitos internos que ameaçavam a unidade nacional e consagrou-se nas campanhas externas em defesa do Brasil. Na vida política nacional, Caxias foi senador e presidente do Conselho de Ministros, notabilizando-se nas tribunas do parlamento como indelével exemplo de honestidade, ética e postura pública. O resultado de seus feitos traduziu-se sempre no restabelecimento da paz, na restauração da lei e da ordem e na manutenção da integridade do país. Enaltecida pelo povo brasileiro, a atuação de Caxias foi marcada pela conciliação, pela superação de posições antagônicas e, sobretudo, pela prevalência da legalidade, da justiça e do respeito a todos. Enfim, Caxias foi notável líder militar, estadista e herói. Representa, portanto, a expressão máxima do soldado e do cidadão. Com justíssima razão, a história o proclama conselheiro da paz, o pacificador do Brasil. Fiéis herdeiros do legado de Caxias e alicerçados na hierarquia, na disciplina e nos valores pátrios, os soldados de ontem e de hoje, da ativa e veteranos, e suas estimadas famílias, formam a genuína alma do Exército, retrato fiel de nossa sociedade e são o patrimônio mais valioso de nossa instituição. Graças a você, soldado, a identidade do Exército Brasileiro é moldada pelos valores militares que você cultua e pratica. Graças a você, soldado, contamos com um Exército forte, capaz e coeso, respeitado nacional e internacionalmente, cuja história funde-se de maneira indissolúvel com a própria história da nação brasileira. Um exército que se moderniza e se transforma continuamente, inserindo-se na era do conhecimento e ajustando-se às demandas das novas gerações. Graças a você, soldado, na fronteira, nas cidades, nos distantes rincões, a qualquer hora e sob quaisquer condições, o Exército, braço forte da nação, preserva a integridade do território, combate os ilícitos ambientais e transfronteiriços e salvaguarda os interesses nacionais. Graças a você, soldado, provido de sólido sentimento de solidariedade, nos unimos para dar forma à mão amiga do Exército, que se estende a todos os brasileiros em prol do bem-estar social, nas situações de calamidade, na distribuição de água no semiárido nordestino,
no apoio de saúde aos indígenas, na construção de estradas e ferrovias, no apoio à vacinação, na preservação dos biomas, na acolhida de irmãos estrangeiros, no estímulo à cultura e aos desportos, bem como na histórica e significativa contribuição com a comunidade internacional na manutenção da paz. Graças a você, soldado, testemunhamos o obstinado esforço e o empenho diuturno do Exército para preservar vidas e ajudar a população nas ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Nesse mistério, ombreando com os profissionais de saúde, verdadeiros heróis de branco. Sob a autoridade do Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, e integrado à direção superior do Ministro da Defesa, o Exército Brasileiro não para em circunstância alguma, e irmanado com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, mantém-se sempre pronto a cumprir sua missão, delegada pelos brasileiros na Carta Magna. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem são, portanto, o farol que orienta o contínuo preparo e o emprego da Força Terrestre. No seu dia, agradecer a você, soldado, é mais que um dever, é um gesto que nos enche de satisfação e orgulho. A você, soldado, cujo modo de vida é servir incondicionalmente e em permanente estado de prontidão. A você, soldado, que se solidariza e ajuda a nossa gente sem hesitar. A você, soldado, que lutando sem temor, derramou seu sangue além fronteiras, no continente e nos campos da Europa, pela defesa da democracia e contra o totalitarismo. A você, soldado, historicamente reconhecido por suas virtudes cívicas, éticas e morais, que Caxias soube tão bem praticar. A você, soldado, a gratidão por tudo que fez e faz pela nação brasileira. Presto a você, soldado, a minha mais vibrante e respeitosa continência. O momento desta justa homenagem aos soldados, que muito contribuíram e contribuem para a unidade e a grandeza do Brasil, nos motiva a reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. Neste curto tempo, desde que assumi o comando do Exército, estive presente junto à tropa em diversos locais do país, acompanhando o seu contínuo preparo, o elevado nível de capacitação e prontidão da Força Terrestre que pude constatar, e principalmente o profissionalismo, a liderança, o entusiasmo e a coesão de nossos militares têm ratificado a plena certeza de que honramos nossos antepassados ao continuarmos a fazer do Exército Brasileiro essa instituição que tem merecido a ampla aprovação e a confiança do povo brasileiro. Meus comandados, mantenhamos sempre a fé inabalável na missão do Exército Brasileiro e a crença nos princípios da nossa nacionalidade. Sob as bênçãos do Todo-Poderoso Deus dos exércitos, iluminados pelo espírito patriótico, pacificador e conciliador de Caxias, sejamos, junto aos irmãos brasileiros, inspiradores de paz, união, liberdade, democracia, justiça, ordem e progresso, que o nosso povo tanto almeja e merece, dedicando-nos inteiramente à defesa da soberania nacional e ao bem do nosso amado país. Soldado brasileiro, parabéns pelo seu dia, orgulhe-se,
pois sua alma singela é e sempre será, de têmpera forte, como o aço da invicta espada de Caxias. Brasil!